Olá, tudo bem? Esse é um vídeo com múltiplos objetivos. O primeiro deles é apresentar essa ferramenta que vocês devem estar vendo. Essa ferramenta aqui, dessa janela que eu vou mexer agora. Essa ferramenta chama OBS Studio. Eu vou deixar um link na descrição para um vídeo de 20 minutos explicando o uso dessa ferramenta. E ela permite coisas interessantes, como por exemplo, eu posso pegar essa minha tela que eu estou aparecendo aqui no vídeo e esconder. Eu posso esconder essa captura de tela que mostra o próprio OBS. Enfim, posso criar aqui, não sei se vocês conseguem ver esse pedaço onde eu estou passando o mouse, aqui na parte inferior esquerda do vídeo. Você vai ver escrito cena, e ela eu posso criar diferentes modos de apresentação. É uma ferramenta bem versátil, gratuita, e que tem versões como, por exemplo, SimpleCam, para Ubuntu. Pois bem, esse vídeo então tem um primeiro objetivo, apresentar essa ferramenta, que é a ferramenta que eu uso para gravação de vídeos, como esse vídeo que eu vou fazer para vocês. O segundo objetivo é o de apresentar uma outra modalidade de aula, que é a aula onde você faz uma apresentação de slides. O terceiro objetivo, aproveitando que eu vou mostrar uma aula de slides, é falar um pouco sobre a organização de material para um curso semipresencial ou um curso completamente à distância. E, finalmente, como último objetivo, é realizar um pequeno experimento com vocês para ilustrar o seguinte: grande parte das coisas que eu digo nesses vídeos vem da leitura de textos e de material específico sobre ensino, sobre aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem. Então, por mais que às vezes pareça algo que é uma experiência pessoal, essa experiência ela é balizada por toda aquela bibliografia e por muito mais livros do que os que estão descritos naquela listagem da nossa última apresentação. Então, vamos começar aqui o experimento. Eu vou isolar essa tela e vou ficar somente com a tela da apresentação dos slides. Pois bem, então, o objetivo dessa aula é trabalhar essas ferramentas para o ensino não presencial de matemática e ciências correlatas, é o nosso curso, especificamente organizando o curso na forma semipresencial ou completamente à distância, a depender do seu objetivo. Sobre o presente material, já falei, ele tem aqueles 4 objetivos, dos quais eles vão se desenrolando ao longo do vídeo. Para que a gente faça uma base material, observe que eu vou assumir que estamos numa disciplina de 60 horas na área de exatas, portanto eu tenho 4 horas semanais, e uma sala completa, que em geral tem mais de que 60 pessoas, nunca menos do que 40. A turma não vai ser, eu vou assumir que a turma não é completamente à distância, e se a turma for completamente à distância, muito do que eu vou dizer aqui pode ser ignorado ou adaptado. Em particular, em turmas à distância, você vai ter que produzir muito mais material do que em turma semipresencial. Como via de regra, nós temos que fazer o estudante pensar 15 minutos por dia na nossa disciplina. Veja o caso, por exemplo, de um canal do YouTube. Se o canal não tiver colocando vídeos diariamente, esse canal ele perde visibilidade. Você diz, as pessoas estão assistindo diariamente os vídeos dele? Certamente que não. Mas elas estão sendo lembradas da presença do canal diariamente, porque o canal ele diariamente coloca mais material. Existe um canal que eu gosto muito, que é um canal chamado Ideias Radicais, e esse canal ele tem vídeos muito longos. Portanto, ele demora para fazer esses vídeos, em geral 3 ou 4 dias. Esse canal ele não é tão frequentemente visto ou lembrado como outro canal que eu gosto bastante, chamado Yancapso, que tem vídeos mais curtos, mas é um canal diário. Então, estabeleça isso como meta para suas turmas. Ela tem que pensar na sua disciplina, tem que ser lembrada que a sua disciplina existe. Afinal de contas, a sua disciplina, como qualquer recurso, a atenção do aluno, como qualquer recurso escasso, ele é disputado em diversas disciplinas. Sua disciplina é mais uma delas, e você quer que o aluno a entenda, assim como as outras, então você deve lembrar ele que a sua disciplina merece um certo grau de esforço. Bem, a primeira parte da organização de qualquer material eu vou dividir minha disciplina em partes independentes. Por exemplo, eu posso ensinar completamente sobre funções e o corpo dos números reais numa disciplina de cálculo diferencial,
de forma completamente independente às sequências numéricas e o conceito de limite. Eu posso falar de sequências numéricas, o aluno entender e de repente ele não entender sobre a função seno, por exemplo. Eu posso falar das propriedades do cálculo de limites para um aluno que nem sequer sabe o que é um limite. Eu digo a ele, olha, faz a conta o cálculo desse jeito, faz a conta dessa forma, e você vai chegar ao resultado correto. E aí, se eu perguntar a ele o que é um limite, ele pode até nem saber. Isso aqui é bastante significativo, que em matemática acontece com uma frequência muito ruim, o aluno se preocupar muito com a parte operacional e pouco com a parte de conceitos da disciplina, e essa divisão ela ajuda nesse problema. Eu posso ir direto para falar de propriedades do cálculo das derivadas e depois voltar para funções, e essas partes são relativamente dependentes, obviamente não completamente, mas eu tento dividir a disciplina nessas partes. Isso vai me ajudar na organização da disciplina no final do processo. Depois eu vou identificar as categorias. Quais são os conteúdos que são informativos? O que é um conteúdo informativo? É aquele que você está trabalhando o conceito. Eu quero que você entenda o que é uma função seno, que ela trabalha com conceitos de ondulatória, de fenômenos periódicos. Eu quero que você entenda o que é uma derivada. A derivada é um aproximador linear de uma função. A derivada é uma maneira de você aproximar a inclinação de uma secante a inclinação de uma tangente a partir da inclinação de secantes. Aliás, um aviso tardio. Esse vídeo aí não vai ser editado, eu quero propositalmente a isso. Então, essas falhas que eu vou ter de falar algo e ter que voltar, isso vai ser mantido no vídeo. Em vídeos, se você quiser profissionalizar o seu vídeo, eu não recomendo, demora muito tempo para isso. Você pode editar o vídeo e eu vou gravar eventualmente sobre alguma ferramenta de edição que você pode utilizar para fazer cortes no seu vídeo e deixar ele mais fluido para o estudante. Voltando agora ao ponto, então o conteúdo informativo é aquele que você vai trabalhar conceitos. Esses são os conteúdos importantes de uma disciplina. Daqui a 10 anos eu não quero que o aluno entenda como calcular a derivada do seno, da tangente, da fração racional, mas eu quero que ele entenda o que é uma derivada, o que é que significa, o que é uma taxa de variação, e esses são os conceitos realmente importantes para um engenheiro conhecer no futuro, e dentro de cada profissão existem conceitos que você precisa dominar, interiorizar, mais do que a operação desses conceitos, que acaba sendo um exercício que pode ser até automatizado e, em geral, em ferramentas, como ferramentas de cálculo algébrico, por exemplo, como o Maxima ou o Maple. Um conteúdo operacional é exatamente aquele conteúdo que envolve o desenvolvimento de alguma habilidade. Por exemplo, eu quero saber especificamente como é que eu calculo a derivada do polinômio x² mais 3x para quando x for igual a 1. Então, isso é operacional. A pessoa pode fazer. Tem uma diferença interessante aí. Um conteúdo informativo, quando ele é dado, ele implica uma mudança na forma de pensamento do estudante. Um conteúdo operacional pode ser dado sem que o conteúdo informativo tenha sido trabalhado e não envolva uma mudança da percepção do estudante sobre a realidade. Então, para os conteúdos, eu sempre uso um código de cores, isso facilita para mim, mas vocês podem usar o código que vocês acharem adequado. Eu sempre, pelo menos nesse material, vou usar a cor verde com conteúdo informativo e vermelho com conteúdo operacional. Então, eu vou dividir minha disciplina, aquelas partes da disciplina, em partes que são partes e subpartes. Eu não vou, nesse vídeo, colocar toda a minha divisão da disciplina, que ela envolve, inclusive, uma agenda semanal de atividades, mas eu vou dividir em partes, subpartes, subpartes, até que cada parte possa ser dado em algo em torno de 10 minutos. Esse tempo é o tempo que a gente consegue manter a atenção em um vídeo. Então, 10, 15 minutos no máximo é o tempo que a gente consegue manter a atenção em um vídeo, e é um bom tempo para você apresentar um conceito que o aluno possa assistir o seu vídeo, ler o material, sentar em algum lugar, pensar um pouco sobre aquilo, e você vai, como a gente vai ver mais tarde, inclusive fomentar a independência do estudante, o que é o que todos nós queremos, um estudante que seja capaz de aprender a aprender. Então está aqui a minha divisão. Naquele exemplo, eu fiz uma divisão em partes maiores. Funções e corpo de números reais, sequências numéricas, conceito de limite, são questões mais informativas. São conceitos, são exemplos, intuições que eu vou desenvolver no aluno. Propriedades e cálculo de limites já é algo mais operacional. Propriedade e cálculo de derivadas, algo mais operacional.
Bem, aqui eu vou fazer uma pequena pausa, vou voltar aqui a minha, ao meu vídeo para fazer a segunda parte do nosso experimento. Pensa um pouco, antes de continuar o vídeo, pensa um pouquinho sobre o material que eu acabei de discutir com vocês e a maneira como esse material foi discutido. Só pensa um pouco. Vamos continuar a nossa aula agora. Bem, no passo 3 eu vou então, a partir daquela divisão, eu vou dividir e planejar minhas tarefas. Os cursos primordialmente presenciais, aquele curso onde você tem material que você vai trabalhar em sala de aula e você quer usar essas ferramentas que a gente está trabalhando nessa oficina somente para suporte, nesse curso você vai dar preferência em discutir conceitos em sala de aula. Você vai deixar bem claro para o aluno o que é uma derivada, o que é um integral, o que é um pensamento inclusivo, o que é um pensamento que leva em consideração a acessibilidade, o que é um pensamento cultural, você vai deixar claro os conceitos. E aí, esses conteúdos verdes, eles vão ser utilizados como conteúdos de sala de aula. Você vai consolidar esses conteúdos, por exemplo, vai discutir com o aluno, vai poder fazer dinâmicas. Esse é um tempo importante de trabalho com o aluno. Você vai escolher então alguns exemplos do livro, tá certo? Tanto simples, isso é muito importante. A nossa tendência é que a gente ensine o curso do nosso ponto de vista. Tem no livro do Karnal, de Conselhos a um Jovem Professor, ele diz algo interessante. Quando você ensina 3 ou 4 vezes a mesma disciplina, você intuitivamente sabe, você racionalmente sabe que são diferentes turmas, cada turma está começando do início, mas a sua intuição é como se você estivesse explicando a mesma coisa para a mesma turma 4 semestres seguidos, então você vai ter menos paciência, você vai precisar de um trabalho racional para explicar melhor ao aluno. Então, a nossa tendência é que, à medida que o curso vai avançando, que nós ensinemos a mesma disciplina sucessivos semestres, que nossos exemplos de sala de aula se tornem cada vez mais avançados, porque nós entendemos que os exemplos mais elementares já foram trabalhados, quando na verdade eles não foram, não por aquela turma. E aqui tem uma utilidade fantástica desse material semipresencial. Você vai escolher alguns problemas que são problemas simples, aqueles problemas puramente operacionais. Está aqui a derivada de x quadrado menos 8x. Ponto. Isso é um problema muito simples. Ah, mas a derivada do seno, da tangente, da raiz de... Deixa para mais tarde. Imagina uns 5 ou 6 exemplos desses. Eu gosto de um número pequeno de exemplos. E eu gravo um vídeo, 2 ou 3 vídeos, explicando passo a passo de como fazer aquele exemplo. E eu não trabalho isso em sala de aula. Isso economiza para mim um tempo precioso de sala de aula, no qual estou discutindo conceitos. Eu também escolho alguns exercícios um pouco mais avançados e faço sempre um disclaimer no vídeo, dizendo, olha, talvez você tenha que ver esse vídeo mais do que uma vez, porque esse conceito já é mais avançado. Eu pego uma lista de exercícios que eu passei para o aluno, escolho um percentual daquela lista e resolvo com eles. Resolvo o exercício, ainda que eu peça a lista de volta, ainda que eu diga a ele, olha, copie o que eu fiz em vídeo. Mas copiar é uma parte importante na consolidação e na interiorização de cada conceito. Então, eu vou aos poucos fomentando com isso a independência do estudante. É muito importante, tá certo, que eu faça isso todo semestre com novos materiais, porque eu vou ter então, ao final de algum semestre, uma base enorme de exercícios. O aluno vai assistir todos? Claro que não. Assim como ele não resolve todos os exercícios do livro, nenhum de nós resolveu, eu resolvi todos os exercícios. Tem alguns livros que me interessaram, mas na maioria deles eu escolhia criteriosamente os exercícios a resolver, eu olhava para aquele e dizia, não, isso aqui eu já sei, e passava adiante. Isso também vai ser feito para o aluno nos vídeos. Ele vai assistir alguns vídeos, vai dizer, olha, isso aqui é um material que eu domino e vai passar adiante. Inclusive, algo que vai ser muito comum é você gravar um vídeo e o aluno assistir ele na velocidade duplicada, porque ele vai comer aquele vídeo em metade do tempo, desde que ele, claro, já tenha passado por vídeos anteriores e tenha um conhecimento a respeito do tema. E lembre-se que um vídeo gravado é algo que pode ser repetido à exaustão. Se o aluno não entender, ele assiste uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Nenhum de nós jamais vai gastar uma aula inteira discutindo um exemplo simples, ainda que isso vá deixar necessariamente alguns estudantes para trás. A gente não pode fazer isso, tem um programa a cumprir.
Então, o vídeo ele acaba sendo uma boa maneira de você cumprir o seu programa, trabalhar os conceitos importantes e não deixar de fazer exercício em sala de aula, ainda para aquele aluno que tem uma dificuldade maior com um tema específico, pode assistir aquele vídeo 20 vezes. O aluno que não tivesse essa dificuldade não vai se sentir entediado, porque ele pode passar adiante daquele vídeo e ir para os vídeos mais avançados. Se o curso for primordialmente à distância, aí você vai ter um trabalho adicional. Porque você vai precisar também, além desses vídeos de exercícios, de listas que você vai resolver, você também vai trabalhar, vai ter que trabalhar conceitos. Na hora de trabalhar conceitos, aí tem duas abordagens principais. Uma delas é o aluno que lê o livro. Eu não gosto muito dessa abordagem. Eu prefiro que alguns conceitos eu trabalhe com o aluno. Ser professor é principalmente gerar estruturas de pensamento, ou fomentar o desenvolvimento de estruturas mentais. Quando eu ensino a alguém o que é uma derivada, até a maneira, a inflexão de voz, a forma com que eu converso com o aluno, essa maneira que vocês estão me vendo no vídeo, até isso faz uma diferença na compreensão. Todos nós somos criaturas visuais, então nós tendemos a entender melhor conceitos que são desenhados, conceitos que são explicados, e a linguagem escrita ela é uma linguagem de registro, não de comunicação. Então, de uma maneira geral, a comunicação ela ocorre muito mais pela conversa, pela tradição oral, pela forma, inflexão de voz, imposição de mão, postura, toda forma de comunicação, não só pela palavra. Isso não pode ser transcrito em um livro. Então, por conta disso, alguns conceitos, principalmente aqueles mais fundamentais, o que é um limite? Pronto, isso aí eu trabalho em vídeo. Alguns conceitos eu não vou trabalhar em vídeo. Vai ser muito problemático, principalmente se for a primeira vez que eu estou fazendo o curso. Mas à medida que o curso for avançando, à medida que outros semestres forem aparecendo, eu posso complementar esse material até nesses conceitos mais simples e ter um curso aí completo. Algo fundamental. Todos nós, quando alunos, tivemos um professor que dizia: eu não vou seguir livro nenhum. Tá certo? Eu não sigo livro, eu sigo material de sala de aula, etc, etc. Eu já fiz isso várias vezes. Mas com o passar do tempo, lendo sobre material, eu percebi e fui chamado a atenção, e concordo, do seguinte: nós nunca gostamos disso enquanto alunos. O professor que dizia que não seguiria o livro, ele meio que estava seguindo um livro, só não me contava qual era. Às vezes, não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo era frequente, na conversa com meus colegas, a gente descobrir qual era o livro que ele estava seguindo, ainda que ele dissesse que estava seguindo nenhum. E a gente ia atrás desse livro e acabava estudando por ele. Por que é importante você seguir um livro-texto? Primeiro, o aluno ele pode ler antes de chegar na sua aula, pode ler antes de assistir o seu vídeo. Isso vai dar a ele uma real noção de quanto falta para ele entender a matéria. E aí sim o seu vídeo passa a ser mais útil. Aí sim a sua conversa, a sua aula passa a ter o papel fundamental dela, que é o papel de ser um facilitador no processo de aprendizagem. Então, você vai utilizar o livro-texto como? Seguindo fielmente? Não. Identifica nele exercícios, exemplos, etc., que você pode trabalhar em vídeos, que você pode trabalhar em textos, que você pode trabalhar em podcast, em áudio, em material à distância, e que você vai trabalhar em sala de aula. Algo que eu também não citei, mas é importante em vídeo, tá certo? E você mantém em vídeo, resolva suas provas. Tem sempre aquela aula posterior à prova que a gente resolve a prova e diz ao aluno: olha, eu usei como critério de resolução isso aqui. É interessante que isso esteja em vídeo pelo seguinte: frequentemente essa aula depois da prova está tendo prova de outro professor. Então, quando a gente era aluno, a gente não assistia essa outra aula, ou assistia ela com menos atenção, porque a gente ia ter uma prova em seguida. E isso acaba tirando um pouco do objetivo daquela aula, que é de usar a prova como mais uma ferramenta de consolidação da aprendizagem do aluno. Então, também faz isso via vídeo. Resolve a prova com o aluno via vídeo. Deixa lá, ele assiste quantas vezes quiser. Ele vê, ele pode comparar com a prova em mãos e olha, eu errei isso, de repente volta, vê como ele deveria ter feito. E isso é, para o aluno dedicado, fundamental. Bem, você já sabe então quais são os materiais que você vai trabalhar em sala de aula, se houver alguma sala de aula. Acabei de bater no microfone, se você ouvir um barulho estranho. E qual material que vai ser colocado online. Então, você vai estabelecer
uma rotina de estudos ao estudante. Veja, tem um livro que eu acho interessante, que se dane a inspiração, eu quero a disciplina. E eu concordo. Disciplina vale muito mais que inspiração. Saber que você precisa dedicar um certo tempo a determinadas tarefas é muito mais importante do que sentir vontade de fazê-las. Até porque o grande objetivo de pensar é parar de pensar, é se tornar automático aquele conhecimento. Então, pensar ocupa tempo e demanda energia, a gente não quer fazer isso. Então, uma rotina gera aquele momento específico onde você sabe que vai ter que gastar aquela energia. A cada semana, seu estudante, você vai estar disputando a atenção do seu estudante com diversas outras disciplinas, com diversas outras fontes de distração, como por exemplo o WhatsApp, etc., e outros interesses da vida do estudante. Eu sempre gostei de desenhar e de pintar, então é algo que toma um tempo razoável da minha rotina. Eu gosto de ler materiais que não tem nada a ver com matemática, isso toma um tempo da minha rotina. Então, esse tempo ele tem que ser de fato disputado. Então, você tem que chamar a atenção a sua disciplina, então ela tem que ter material frequente, mas saiba que o aluno dificilmente vai assistir mais do que 2 horas de vídeo. Isso não é uma estatística tirada ao acaso. Tem cursos, tem plataformas como da Udemy, por exemplo, onde você tem cursos ensinando a colocar cursos dentro da plataforma. Essas plataformas elas são pagas e você pode colocar um curso lá e receber por aquele curso. E claro, a plataforma fica com uma parte e tem todo o interesse que o curso seja assistido. Então ela te dá vários conselhos baseados no estudo da neurologia do processo de aprendizagem. Então você não vai assistir mais do que 2 horas de vídeo por semana, por mais que você se interesse pelo assunto. Então, quer dizer, isso, claro, vai ter exceções, mas é mais incomum. Então você leve isso em consideração quando colocar material no ar. Se houver uma lista de exercícios, saiba que esse tempo vai cair à metade, porque grande parte da energia do aluno vai ser dedicada a resolver a lista. Ele sabe que aquilo vai ser cobrado em prova. Ainda que você possa dizer com todas as palavras que o que é importante são os conteúdos de formação, os informativos, o aluno sabe que primordialmente vai ser cobrado na prova pelo operacional, então ele estuda o operacional. Ele está maximizando a eficiência dele, não há nada de errado nisso. Então, cabe a gente auxiliar o estudante nessas duas etapas. Se houver lista de exercício, entenda que ele vai assistir metade dessas 2 horas, no máximo 1 hora de vídeo. E nas semanas que antecedem a prova, vídeos novos não vão ser assistidos, eles vão ter uma tendência a você ter uma zero audiência nesses vídeos novos. Então, seja criterioso na quantidade de material semanal, é o conselho. Se você tiver um curso de base presencial, você não vai fazer live com os alunos. Ou vai fazer elas com uma frequência muito pequena. O principal objetivo da live, como a gente viu na nossa primeira live nesse curso, não é você ensinar um material, não dá tempo, é muito rápido, é muito dinâmico, eu tenho que parar, abrir um software, fazer toda aquela preparação, algumas coisas vão dar errado, etc. O grande objetivo da live é você interagir com o aluno, você entender quais são as dificuldades dele, você olhar no rosto do aluno, como a gente faz em sala de aula. Às vezes eu estou explicando algo, eu olho a expressão do aluno, já identifico que ele não entendeu direito, ou que ele está entediado com aquele material, que eu posso ir um pouco mais rápido. Isso também, o objetivo da live é essa, é você fazer um apanhado. Quem está assistindo o vídeo, fulano, eu vi aqui no Classroom que você não assistiu esse vídeo, você está com alguma dificuldade, você quer conversar, você gostaria que eu trabalhasse algum outro tema, vocês gostariam que eu trabalhasse algum outro tema, enfim, é para isso que você faz a live. Essas lives, elas não devem ocupar mais do que 1 hora, 1 hora a cada quinzena, o que significa, em geral, meia hora por semana, ou feito eu costumo fazer com meus alunos, eu faço uma live a cada quinzena. Por que não uma semanal? Bem, aí não tem, realmente é uma visão pessoal, não está baseado em nenhum estudo, em nenhum livro. Eu percebo que é muito, quer dizer, as pessoas toda semana estarem conversando com você, você nem vai ter muito o que conversar com elas e você vai gerar um certo tédio. Então eu prefiro guardar 2 semanas, 15 dias e fazer uma live um pouco mais completa. Também decida logo com os alunos se você vai gravar aquele material. Eu particularmente sou contra disponibilizar live, porque como o objetivo não é passar material de estudo,
mas é sentir a sua turma, sentir como é que você está trabalhando com aqueles alunos, sentir as dificuldades deles. Não é razoável que você trabalhe mais do que aquele momento específico. Gravar isso vai gerar, vocês vão perceber, vai gerar um comportamento no qual o aluno ele não vai querer falar porque sabe que está sendo gravado, aquilo vai ficar para sempre, vão tirar com a cara dele se ele falar alguma bobagem. Saber que não está sendo gravado é importante até para que o aluno sinta que aquele momento é um momento que não vai ficar registrado, é como um momento de sala de aula. Se houver alguma brincadeira, vai ocorrer ali e dali ela não sai. E se você disser que não vai gravar, não grave mesmo, tá certo? Não disponha, não disponibilize, enfim. E agora discuta isso com a turma. A turma precisa saber que está sendo gravado ou que não está sendo gravado e você precisa ser a pessoa mais honesta da turma. Se você disser que vai fazer algo, faça. Se você disser que não vai fazer algo, não faça. Nada pode ficar implícito, nada pode ficar subentendido. Perfeito. Então nós vamos agora às nossas considerações finais nesse vídeo que está bem mais longo do que eu gostaria que ele estivesse. Ele já vai com 26 minutos, quando eu mesmo já tinha dito para você falar menos do que 15. Mas enfim, vamos entender isso como se fossem dois vídeos. Vocês são um pouco mais adultos do que minha turma, certamente podem guardar um pouco mais de tempo. Qual é o experimento? Vocês lembram? Eu falei que, isso aqui mostra como funciona uma aula na qual você está passando slides. Dois, eu falei do OBS Studio, também era um objetivo, mostrar a vocês como eu faço para gravar. Você pode inclusive gravar usando o próprio PowerPoint. O PowerPoint tem uma ferramenta para isso. E eu falei também que ia fazer, e além de apresentar esse material sobre gravação de aula, que eu ia fazer um pequeno experimento com vocês. E qual foi o experimento? A primeira parte da aula eu não apareci. Aqui não tinha uma telinha embaixo na qual eu estava conversando enquanto apresentava o slide. Vocês conseguem lembrar bem dessa parte? Qual foi a parte que vocês entenderam melhor? Bem, pense um pouquinho sobre isso. Possivelmente sua resposta foi: eu entendi melhor quando estava aparecendo o Emerson aqui no canto inferior. De vez em quando eu olhava para ele, eu via quando ele estava olhando para a câmera, quando ele estava olhando para o slide. Eu vi a maneira como ele colocou as mãos, como é que ele conversou. Eu vi a forma com a qual ele se aproximou da tela, do microfone, como que ele interagiu comigo. Isso aí é a comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, ela é importantíssima para a consolidação do conhecimento. Então, muito possivelmente, a segunda parte do vídeo foi mais produtiva do que a primeira, e esse é o experimento que eu tinha para fazer com vocês. Então, nós vamos discutir esse vídeo na nossa próxima live do curso.